Pessoal, o Bitcoin está derretendo. E neste vídeo eu vou te explicar o que ninguém está falando até agora, que é: criptomoeda é um projeto e como todo projeto ele vai chegar ao fim. Assiste esse vídeo até o final, é provavelmente o vídeo mais fora da caixa que você já viu sobre esse assunto. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, eu sou o Rodrigo Jordão e aqui a gente conversa sobre negócios, liderança e crescimento pessoal. Se você quer ser um líder de negócio estratégico, inteligente, alguém que pensa fora da caixa, já se inscreve aqui no canal agora. Pessoal, há relatos de pessoas que se inscreveram aqui neste canal e estão ficando mais inteligentes. E a inteligência é um afrodisíaco, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já está inscrito aqui no canal ou não, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque ele vai fazer as pessoas perceberem como você é alguém que pensa de forma diferenciada. Pessoal, o Bitcoin está derretendo. Caiu muito no início dessa semana. Como a imprensa gosta de falar, o Bitcoin está desabando. Os investidores estão muito cautelosos, o mercado está de mau humor. E todos esses termos, essas expressões criativas aí que você vê a mídia usando. Inclusive, pessoal, comenta aqui embaixo os termos mais engraçados que você já viu os jornalistas e gurus usando para tentar descrever e explicar algo que no fundo ninguém sabe porque sobe, porque desce, porque talvez seja tudo ilusão. Comenta aqui que vai ser engraçado ler todas essas expressões, beleza? Vamos lá, pessoal. Se você não viu, o Bitcoin caiu nesta última segunda-feira no seu menor nível em 18 meses. Foi uma queda de 10%, pessoal. Ele atingiu uma máxima lá em novembro e de lá para cá foi só queda, só ladeira abaixo em direção ao abismo. Eu não vou ficar mostrando o gráfico aqui, tá bom? Isso você acompanha aí na imprensa com seu influencer de finanças favorito, mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo, pessoal, é uma tese que eu cheguei, que é a seguinte: o Bitcoin e todas as criptomoedas ainda são um projeto. E pessoal, como todo projeto, elas precisam chegar ao fim. Mas isso não significa que as criptomoedas vão necessariamente acabar. As criptomoedas precisam ser solucionadas para sobreviver, tá bom? Eu vou explicar essa tese em 3 pontos aqui nesse vídeo. O último ponto é o mais importante, é o X dessa questão. Primeiro ponto, pessoal: o Bitcoin é um projeto e todo projeto tem começo, meio e fim. E o que acontece depois do fim? Seguinte, se foi um projeto bem sucedido, ele entra em operação. Operação é algo que não precisa ter fim. Operação é sustentada. Claro que essa queda do Bitcoin tem sim influência do aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, do aumento da inflação americana e de um início aí de uma recessão, tá bom? A gente vai falar sobre uma recessão global em outro vídeo, tá? Mas esses argumentos todo mundo já está falando. O ponto neste vídeo é outro. O Bitcoin e o mercado de criptomoedas é uma equação complexa que ainda não foi bem resolvida. É um projeto e uma hora esse projeto precisa acabar, tá? E aí vai se concluir se ele é sustentável ou não. Pessoal, eu fui gerente de projetos por muitos anos, tive até a certificação PMP, uma das mais reconhecidas no mundo, tirei também certificação de Scrum Master, eu dou treinamento até hoje, por exemplo, de liderança ágil. E pessoal, é isso, projeto tem começo, meio e fim. E depois pode ou não entrar em operação, em sustentação. O Bitcoin e todo o mercado cripto ainda não se provou sustentável, tá? Ele ainda não passou dessa fase de projeto. E por que que ele ainda não acabou? Por que que ele ainda não passou dessa fase? Aí nós vamos para o segundo ponto deste vídeo, que é o seguinte: o Bitcoin e o mercado cripto, pessoal, é complexo. Você criar uma nova moeda, neste caso uma moeda digital, e ela ter perenidade é algo complexo. Pessoal, marketing é fácil, tá? Eu não estou desmerecendo a área, eu trabalho com marketing também, tá bom? Eu dou consultoria em marketing para empresas. Mas a verdade é que marketing é fácil, economia, filosofia é difícil. Se economia fosse fácil, pessoal, já tinham resolvido a fome no mundo, concorda? Inclusive, comenta aqui na sua opinião
outros assuntos que você julga difícil, aí como economia, filosofia, enfim. E, pessoal, além de ser complexo, os economistas e traders, eles ainda adicionam mais um ingrediente nessa equação, que é a criatividade. Pessoal, olha só, eu vou ler um trecho de uma matéria para vocês no site do Infomoney sobre essa queda do Bitcoin, para te mostrar como o mercado financeiro também é um mercado muito criativo, tá? E isso faz com que falar sobre moedas e ações seja algo meio que subjetivo, tá? Ou melhor, você lembra daquela cena do filme Wall Street com o DiCaprio, né, que ele está com o chefe dele no restaurante lá no alto de um prédio, e o chefe dele, que é um corretor experiente, explica que nem o Warren Buffett, enfim, ninguém sabe se uma ação vai subir, se ela vai descer, se ela vai andar para o lado, se ela vai andar em círculos, né? Ele fala que é tudo meio fugazi, é algo falso, confuso, algo que flutua, né? Algo que não existe, tá? Se você não viu esse filme, recomendo, muito bom, recomendo você assistir. Mas vamos lá, eu vou ler esse trecho aqui na tela aqui. As leituras do índice de força relativa, uma ferramenta usada pelos traders para calcular a magnitude do movimento do preço de um ativo, caíram abaixo de 30, sugerindo uma reversão pode estar a caminho, à medida que os compradores de curto prazo reagem aos dados técnicos. Olha isso, pessoal, que criativo. Inventaram um índice de força relativa que calcula a magnitude, ou seja, o tamanho do movimento, beleza? Do movimento do preço de um ativo. Pessoal, me fala se os economistas e traders, enfim, quem inventa esses índices e esses instrumentos financeiros, se eles não são mais criativos que os publicitários. E aqui, pessoal, abrindo um parênteses, mesmo quem não entende, compra. Por isso que hoje está todo mundo falando de criptomoedas, tá bom? Mesmo quem não entende, compra. Por quê? Porque o ser humano, pessoal, o ser humano valoriza aquilo que ele não entende ou que faz ele parecer mais inteligente. Pessoal, eu trabalhei na Bolsa de Valores entre 2008 e 2009, bem na época da crise dos subprimes lá nos Estados Unidos, tá bom? Aquele ativo imobiliário que desencadeou toda aquela crise global. Eu vi aquilo de dentro da Bolsa, eu trabalhava na BMF, que era a Bolsa de Derivativos de São Paulo, isso antes da fusão da BMF com a Bovespa, que hoje é a B3. E eu vi de perto o quão complexo e criativo são esses instrumentos financeiros que as bolsas e os bancos criam, e que foi o caso da crise dos subprimes, tá? O subprime era um instrumento financeiro altamente sofisticado, pessoal. E lá na bolsa eu trabalhei em um projeto com a CME, que é a Bolsa de Derivativos de Chicago, lá nos Estados Unidos. E a CME, pessoal, tinha mais de 5.000 produtos, tá? Acho que era isso, mais de 5.000 instrumentos financeiros diferentes. Cada um desses produtos com uma característica diferente, tá? Tipo, uma carteira de títulos de dívidas de empresas, por exemplo, com uma pegada, empresas têm uma pegada mais ambiental, atrelada a um índice XPTO, e esse índice acompanha outro índice, que acompanha outro índice de outro país. Pessoal, coisa muito criativa, de dar inveja em qualquer publicitário. Para a gente ir para o ponto 3, que é o último e mais importante desse vídeo, pessoal, para mim, o Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, e que ninguém sabe quem é, se é uma pessoa ou se é um grupo, tá? E aqui, abre um parênteses, se ninguém sabe quem é, pessoal, já é duvidoso. Mas o Satoshi Nakamoto, para mim, é um gênio. E por que eu falo que ele é um gênio? Porque ele criou um possível novo mercado com dinheiro eletrônico. Ok que ele não resolveu toda essa equação, mas ele descobriu um problema no sistema monetário, tá? E aí ele lançou uma solução no mercado, que é o Bitcoin. Ele criou uma parte dessa equação. E aí outros matemáticos, economistas vão precisar resolver essa equação. E quando resolverem essa equação, esse problema, aí nós vamos saber se as criptomoedas realmente são sustentáveis como moeda digital. Isso é, se elas não colapsarem antes, tá bom? Ponto número 3. Qual é o maior X dessa questão do Bitcoin e das criptomoedas, pessoal? Eu diria que o X dessa questão é a
regulação, beleza? Regulação do mercado de cripto. Eu sei que alguns críticos vão me dizer que o Bitcoin nasceu justamente para ser uma moeda descentralizada. O que acontece, pessoal? Uma das maiores críticas ao Bitcoin é que ele não tem lastro. Mas é o seguinte, o dólar também não tem lastro. O que é lastro? Até a década de 70, mais ou menos, para cada dólar emitido havia um equivalente em ouro. Físico mesmo, tá? Ouro. Ou seja, a moeda não era algo imaginário, tá? Ela era atrelada a algo que vem da natureza, no caso era o ouro, tá? Só que depois o próprio governo acabou com esse lastro, tá? E hoje é o governo que controla a impressão do dólar, tá bom? O Bitcoin já nasceu sem lastro, então nesse ponto o Bitcoin é igual ao dólar, ok. Só que a regulação do Bitcoin, ao invés de ser feita por um governo ou por um grupo de pessoas, ela é feita por software lá na rede blockchain, tá? Inclusive a blockchain é um modelo fantástico, tá? Que ainda vai ser muito explorado em outros setores, tá? Por exemplo, no setor de gestão de projetos, a blockchain pode ser muito explorada. Mas beleza, dólar e Bitcoin não tem lastro. Então, além da regulação, onde que está a diferença entre essas duas moedas? Pessoal, o dólar, as pessoas confiam mais. Por quê? Porque ele é regulado, ele é controlado pelo governo, tá? No caso do dólar, controlado pelos Estados Unidos, que é uma potência que as pessoas confiam, tá? E outra, se der algo errado com a quantidade de dólar no mercado, o governo vai lá e controla através da política monetária. Bitcoin não, tá? A regulação do Bitcoin, ela é, digamos, descentralizada, né? Automática. Se você não sabe, a cada 4 anos ocorre um processo automático na rede do Bitcoin chamado halving. Tá? Esse processo ele reduz pela metade a quantidade de Bitcoin no mercado. Por que isso acontece? Porque ao longo dos anos vai sendo minerado mais Bitcoin, ou seja, vai aumentando a quantidade de Bitcoin no mercado. Tá? E aí nesse processo halving, que ocorre a cada 4 anos, o sistema, a rede, vai lá e reduz a quantidade de Bitcoin no mercado justamente para ele continuar escasso o suficiente para não colapsar o sistema. É genial, só que a economia, pessoal, o mundo é complexo, tá? Essa engine do Bitcoin talvez não consiga ler todas as variáveis que ocorrem no mundo, na economia de cada país, para autorregular o movimento do Bitcoin, assim como o governo, por exemplo, faz com o dólar. O Banco Central Americano, o Fed, vai lá, se reúne e decide o que fazer com o dólar para ele não colapsar. A parte mais importante desse vídeo é o seguinte: talvez as pessoas estejam usando o Bitcoin como se ele fosse uma ação, beleza? Que você compra esperando ela valorizar. Mas Bitcoin não é uma ação. Bitcoin é uma moeda digital. É um sistema de transação de dinheiro eletrônico. Se você pegar o gráfico do Bitcoin, você vai notar que ele tem se comportado como se fosse uma ação. Mas ele não é uma ação, é uma moeda. Só que é uma moeda, diria que inacabada, tá bom? Está faltando, pessoal, alguém, um gênio da matemática e da economia, ir numa lousa de uma escola, encher aquela lousa de cálculo, tá bom? Igual fazem aí nos filmes, tá? E resolver todas as variáveis dessa equação, tá? Para criar um sistema de dinheiro eletrônico, levando em conta toda a complexidade do mundo, a complexidade das economias dos países. Enfim, eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Qual você acha que é o maior problema do Bitcoin e das criptomoedas, tá? E o que você acha, claro, da tese desse vídeo, que é o Bitcoin é um projeto e, como todo projeto, ele precisa acabar, ele precisa ser solucionado para aí sim entrar em operação, em sustentação. É uma equação cujas variáveis ainda não foram resolvidas, tá? Quais variáveis? Por exemplo, essa questão do Bitcoin se comportar como as ações, sendo que ele não é uma ação de uma empresa, se ele deveria ou não ser regulado por uma entidade confiável, assim como as pessoas confiam nos Estados Unidos para regular o dólar. Pessoal, deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Antes de acabar esse vídeo, 2 recados, pessoal. Se você quiser minha ajuda no seu negócio para ele crescer, estratégia de marketing, conteúdo para YouTube, redes sociais, formação de líderes, treinamento de equipe,
eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você falar comigo e receber aí consultoria e acompanhamento aí para o seu negócio. E segundo recado, pessoal, me segue no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você me seguir lá no Instagram, vai ter conteúdo exclusivo por lá. Pessoal, valeu por ter acompanhado esse vídeo até o final e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até mais!